Diga lá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando e vocês estão chegando no canal Opinando. Bom, o vídeo de hoje vai tratar o jogo que aconteceu no estádio do Morumbi entre São Paulo e Vasco. Derrota do Vasco. São Paulo ganhou a partida por 4-2. Um jogo, né, de muitos gols, em que o resultado foi um pouquinho, não vou dizer mentiroso, mas foi muito além do que o jogo mostrou. O Vasco começou a partida, vamos nos basear nas escalações, o Barbieri optou de escalar o mesmo time que iniciou o jogo contra o Santos na semana passada. No jogo que o Vasco perdeu para o Santos em casa, mas e que o Barbieri viu ali um time competitivo, um time que o agradou. Tanto que ele chegou na partida que aconteceu agora há pouco e repetiu o time. E até que o time deu a resposta inicial a ele, porque o Vasco iniciou muito bem a partida, tanto que aos 2 minutos assustou o time do São Paulo com um chute do Galarza, da entrada da área, em que o goleiro Rafael do São Paulo botou para escanteio. E assim, o Vasco montava um esquema de 4-5-1 defensivamente, quando o São Paulo atacava, e o São Paulo pouco oferecia riscos à defesa do Vasco, pelo menos no setor intermediário. E quando o Vasco tinha a bola, usava bastante as laterais, tanto do lado direito com o Puma e o Peck, quanto pelo lado esquerdo, principalmente, né, pelo lado do Piton, junto com o Figueiredo. Mas um grande problema durante o jogo foi destruindo toda a estratégia que o Barbieri armou o Vasco para esse jogo contra o São Paulo. O time estava bem esquematizado, estava bem distribuído, só que o time sofreu muito de falhas individuais. O primeiro gol do São Paulo aconteceu aos 23, em raros momentos em que São Paulo entrou na defesa do Vasco. Pelo lado do Puma, que vem sofrendo bastante críticas e até justas pelo que foi o jogo de hoje também. Já vinha com críticas do jogo contra o Santos, em que o lateral não foi bem, e novamente ali pelo lado dele a jogada se cria, o Marcos Paulo recebe na área, na verdade o Luciano recebe na área, e na hora em que ele vai avançar, o Marcos Paulo entra na frente, invade até a linha de fundo, a área até a linha de fundo, cruza e o Caleri se antecipa a marcação e completa para o gol. Esse foi o primeiro gol do São Paulo, aos 23, por volta de 23 minutos do primeiro tempo. A conduta do Vasco continua a mesma, tentando aos poucos ali atacar principalmente pelas laterais. Só que com um resultado desfavorável, o time do Vasco começou a ficar um pouco exposto, deixando muitos espaços atrás para o São Paulo contra-atacar. E também há vários erros que aconteceram ali no sistema. Aos 36 minutos, o zagueiro Léo do Vasco, tocou pro Robson e o zagueiro se atrapalhou. Totalmente, se atrapalhou e o Luciano tomou a bola dele. O Luciano tomou a bola dele, correu para a área, rolou pro meio da área pro Caleri chutar, o atacante finalizou, só que chutou em cima do goleiro Léo Jardim. E 5 minutos depois aconteceu o segundo gol do São Paulo. Jogada em que o Vasco estava tentando pressionar o São Paulo em busca do empate. Só que depois da cobrança de escanteio, o Vasco tentando tocar a bola, acabou perdendo a posse e acabou que o São Paulo, o time do Dorival, acabou armando um contra-ataque puxado pelo Luciano, que estava jogando muito bem, né? Ele puxou o contra-ataque e deu um bom passe para o Rodrigo Nestor, que conduziu até entrar na área. Quando ele entrou na área, ele deu um corte no Robson, que tentou o bote, ele deu o corte, puxou para a direita e finalizou bem, sem chances para o goleiro Léo Jardim. Quando tudo parecia se encaminhar para o 2-0, o término de 2-0 no final do primeiro tempo, o Vasco conseguiu diminuir rapidamente.
O gol do São Paulo foi aos 41 do primeiro tempo. O gol do Vasco o primeiro gol do Vasco foi aos 44. O Léo fez um lançamento buscando o Lucas Piton pela lateral esquerda. O Lucas Piton cruza para a área e a bola veio bem alta e encontrou o Barros. O Barros encontrou, foi lá, cabeceou no canto direito do goleiro Rafael e diminuiu num placar, num desenho de 2-1 para o São Paulo, e que acho que não merecia. Na minha opinião, o Vasco estava com uma conduta muito boa, buscando o ataque, né? O Vasco tinha mais posse. O problema do Vasco também que se esbarra é na questão da criação. O Vasco abusa muito dos cruzamentos, por isso que o Vasco utiliza muitas laterais, porque o meio não dá. O Vasco tem pouquíssima criação ali no meio. Mas assim, o resultado do término do primeiro tempo me pareceu até um pouco injusto pela produção dos dois times, né? Porque o Vasco errou muito na questão individual. E isso se prolongou até o fim do jogo. O segundo tempo, o Vasco quase empatou, já no início do segundo tempo. Antes de entrar no segundo tempo, o Barbieri fez uma mudança. Ele tirou o Barros, que tinha feito o gol do Vasco, por causa do amarelo que ele tomou no primeiro tempo, e estava pendurado, e o garoto ainda estava fazendo algumas faltas e estava arriscado dele ser expulso. Então, rapidamente, até para buscar ter um pouco mais de criação no meio de campo, o Barbieri colocou o Alex Teixeira no meio. E logo no primeiro segundo, acho que 15 segundos, o Vasco já quase empatou o jogo. O 2-2 quase veio em jogada do Jair pela esquerda, em que o Lucas Piton enfiou uma bola pro Figueiredo. O Figueiredo cruzou. O Rafael saiu, mas não achou bem a bola. E a bola ia sobrando pro Peck, que desequilibrado tentou a finalização, só que a bola subiu e bateu no travessão, e a zaga do São Paulo afastou, quase o empate do Vasco. O jogo ficou mais morno, mas estava bem desenhado, que foi o São Paulo buscando contra-ataque para matar o jogo, para tentar matar o jogo, e o Vasco cercando a área do São Paulo, tocando ali, só que com pouca produção. O Vasco tem esse problema. Ele tem pouca criação, só se vir da cabeça do Alex Teixeira, dos pés do Alex Teixeira, que é o jogador mais pensativo e criativo do Vasco. Além do Peck pela direita. Mas as jogadas não estavam fluindo. O Vasco não conseguia criar oportunidades para fazer o goleiro Rafael trabalhar, por exemplo. O São Paulo, aos 36 minutos, depois de algumas substituições, tanto pelo lado do Vasco quanto pelo lado do Tricolor, quase fez o terceiro, em uma escapada pelo lado direito, quando o Vasco estava mais à frente, e o Wellington Rato recebeu pela direita, só que finalizou com a perna direita dele, que não é boa. O Wellington Rato é canhoto, só que ele finalizou de direita e a bola foi para fora. E no minuto seguinte, no lance seguinte, em ataque do Vasco, o Vasco conseguiu finalmente um empate, né? O Eric Marcos, que entrou também no segundo tempo, fez jogada ali pela esquerda, em que ele puxa da esquerda para o meio e, enganando a marcação, ele volta a tocar pela esquerda, e tocando para o Lucas Piton. Lucas Piton cruzou... Lucas Piton não, foi o Carabarral, que também entrou no segundo tempo. Cruzou para a área, conseguiu encontrar o Galarza, que dominou, estou forte, e a bola tocou no travessão e entrou sem chance para o goleiro Rafael. O resultado assim, o 2-2, me pareceu mais justo com o que estava desenhado no jogo. A torcida até do São Paulo estava até vaiando o time, porque estava vendo que o Vasco estava com um certo controle em questão de posse, em questão de domínio territorial. Só que o Vasco só não conseguia produzir chances claras. Mas quando chegou o empate, a torcida reclamou. Mas que não, as reclamações da torcida tricolor não durou muito. O São Paulo fez o terceiro rapidamente e mais uma vez em falha defensiva do sistema do Vasco.
Teve uma jogada pela esquerda antes de sair o terceiro gol, ali pelos 40 minutos, em que tem um cruzamento de novo pelo lado do Puma, pelo lado direito, em que a bola sobra pro Rato, ele tenta ele arrisca o chute, chuta e a bola bate na zaga do Vasco, a bola sobra no meio pro Pablo Maia, que entrou também no segundo tempo, arriscou de fora da área e o Léo Jardim mandou para escanteio. Do escanteio saiu o terceiro gol do São Paulo. Em batida de escanteio, após esse escanteio, o Beraldo cabeceou livre de marcação, o Robson não acompanhou, ele que estava na marcação e não acompanhou o zagueiro de São Paulo, e o zagueiro de São Paulo, o Beraldo, ele consegue cabecear e marcar o terceiro gol do time do Dorival, do time do São Paulo. A partir do terceiro gol, o Vasco tenta se lançar de novo mais uma vez ao ataque, tentando ainda um empate com poucos minutos, só que com o Vasco muito exposto, entrou mais um contra-ataque do São Paulo e aí foi o momento em que o São Paulo fechou a tampa. Nesse contra-ataque, o Wellington Rato enfiou boa bola para o Juan, e atravessando a área do Vasco, e ele domina e bate com categoria na saída do goleiro do Vasco, fechando assim o placar de São Paulo 4, Vasco 2. Então, o que eu achei do jogo, eu achei 4-2 muita coisa. O jogo o placar não demonstrou que foi o jogo, né? Acho que até o empate, se fosse o caso, seria mais justo, seria mais condizente com o que foi o jogo em si. O São Paulo que digamos assim, se vangloriava por ser um sistema defensivo bastante sólido nesse período com o Dorival, não mostrou hoje, não foi mostrado hoje. O Vasco conseguiu adentrar em alguns momentos, mesmo com as suas limitações, criar certas chances contra o time do São Paulo. Teve um domínio territorial. O problema do Vasco, em si, além da falta de criatividade no meio, foi que o time, levando 4 gols, por muitas falhas defensivas individuais. Nem foi a questão do sistema do Vasco. A questão toda foi que jogadores, principalmente pelo lado do Puma e do Robson, que tiveram atuações péssimas hoje, que o Vasco sofreu uma derrota com um placar mais duro. A situação do Vasco agora está um pouco perigosa. Já estava perigosa, né? Já estava ali na porta da zona de rebaixamento. O Vasco está na 16ª posição com 6 pontos. E assim, tem um certo perigo, tem chance de entrar ainda nessa rodada para a zona de rebaixamento. Hoje o Vasco teve uma atuação razoavelmente um pouco melhor que semana passada, mas os problemas da falta de criação e o que aconteceu agora, que foi os problemas individuais, as falhas individuais, acabaram dando a derrota, vindo a derrota para o Vasco, que fica numa situação bem chata no campeonato. Agora o Vasco vai ter mais uma semana para trabalhar, o Barbieri vai ter que rever algumas coisas. Pedro Raul tomou um cartão amarelo e está fora da próxima partida. Vamos ver quais serão as mudanças que o Barbieri pode propor para o próximo jogo, que vai ser um outro jogo bem duro para o Vasco. Semana que vem, no sábado que vem, no outro sábado, o jogo vai ser em Fortaleza, no Castelão, contra o Fortaleza. E vai ser um jogo bem pesado para o Vasco. Bem pesado. Então o Barbieri vai precisar trabalhar bem essa semana se quiser arranjar um resultado melhor e tentar tirar o Vasco dessa posição bem desconfortável. Bom, essa foi a minha análise sobre o jogo do Vasco. São Paulo 4, Vasco 2. E o que vocês acharam do jogo? Acharam um jogo bom, um jogo ruim? Como foi a atuação do Vasco? Se foi um placar justo ou não? Bom, eu vou pedir, deixa o seu like se você gostou do vídeo. Comenta o que vocês acharam. Compartilha e se inscreva no canal Opinando. Ative o sininho para vocês receberem as notificações no celular de vocês, tá ok? Gente, muito obrigado pela companhia. Um beijo. Próximo vídeo vai ser sobre o Flamengo contra o Corinthians,
O jogo que vai acontecer domingo às 4 da tarde, tá ok, gente? Gente, beijo